tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do quarto episódio da série Rings of Power do Prime Video. Antes de começar a falar do episódio de hoje, eu quero fazer uma correção do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei que não tinha livro da Queda de Númenor. Na verdade não tem no Brasil, meninas. Porque esse ano, há uns 2 meses, foi lançado o livro A Queda de Númenor. Inclusive, HarperCollins, olha aí, traz esse livro para o Brasil, mas ainda não tem previsão dele chegar aqui, mas existe sim, ele é bem recente, acho que foi por isso que eu tinha esquecido de comentar. Mas então vamos falar deste quarto episódio. Eu tenho muito a comentar, então não esquece de curtir esse vídeo e seguir o canal. Eu vou dividir esse vídeo em partes, eu vou falar primeiro dos lugares. Vou começar falando da Ilha de Númenor. Na Ilha de Númenor, a gente começa logo com um sonho, né, que a gente vê. O nome do episódio se chama A Grande Onda. E eu tô começando a achar que os nomes desses episódios não estão casando muito bem com as coisas que a série traz. Porque o episódio anterior foi chamado Adar. Eu já vou falar do Adar. E a gente... vamos ver muito do Adar esse episódio. Não vamos. Aí esse episódio é A Grande Onda. Mas a gente não tem Grande Onda agora. Mas tudo bem. Tudo bem. A rainha tem esse sonho e a gente sabe que na verdade é uma visão. E ela tem essa visão e sabemos que é uma profecia que vai acontecer. E é através de um palantir. Um palantir você já viu? Sim, lembra lá do que Sauron tinha, que ele via? Sauron não. Lembra lá do que Saruman tinha? O branco, Saruman branco, ele tinha um palantir. Então, existiam vários Palantiri pela Terra-média, e esse está em Númenor. E ele dá essa profecia de que a queda de Númenor se daria, e aparentemente depois da chegada aí de uma elfa, no caso da Galadriel. E a árvore, a história da árvore, todo o simbolismo. Por que essa árvore é tão importante? Essa árvore, ela se chama Nimloth. Árvores importantes recebem nomes, tá? O nome dessa árvore é Nimloth. E ela é uma descendente lá das árvores. As primeiras árvores lá em Valinor. Essa árvore, ela foi um presente dos Valar. Toda a ilha foi um presente dos Valar. Mas na verdade ela foi um presente dos Elfos. E ela descende lá daquela primeira árvore. A árvore antes do Sol e da Lua. Até o Périon. Então, vejam como essa árvore é importante. Lembrando que as duas árvores foram destruídas por Morgoth. E elas não existem mais. Então, olha que vestígio importante. E a tradição, a cultura dos Númenóreanos fala que quando as flores começam, as folhas no caso, começam a cair, significa perigo, significa uma coisa não muito boa. E quando a Galadriel tá indo embora, porque o negócio é que ela quer ir embora. Ela quer ir embora e vamos parar um pouquinho de falar da árvore e vamos falar da Galadriel. Eu comentei aqui que eu gosto dessa Galadriel mais impulsiva, pela questão da evolução do personagem. Mas eu acho que tá chegando num ponto um pouco demais. Ela parece muito inocente, muito inexperiente com algumas coisas. Principalmente no jeito que ela fala com a Rainha Regente. Não que ela não possa aprender nada com os humanos, muito pelo contrário. Eu acho que ela tem muito que aprender. Mas o Halbrand ensinar a ela como falar com a rainha. Gente, a Galadriel, essa época, ela já tem muitos anos. Muitos anos. Inclusive, um outro ponto aqui. A essa altura, já era pra ela ser casada. E o Celebrimbor foi mais uma vez, assim, descartado no rolê. Aparentemente, porque assim, nos filmes do Peter Jackson, ele aparece uma vez, de estátua assim, atrás dela. E ponto, ninguém liga pra ele. Ele tá bem assim, descartável. E aqui, aparentemente, nem falaram dele. Tanto que teve gente dizendo, será que vai ter alguma coisa dela com Elrond? Não, gente. Inclusive, Elrond casa com a filha dela. Se você acha estranho o que rola em House of the Dragon, o que rola em Game of Thrones, vai procurar a árvore genealógica do Tolkien. Vai lá procurar, pra você ver como que funciona o negócio. Sim, a mãe de Arwen é filha de Galadriel, esposa do Elrond. É todo um rolê. Mas voltando para falar disso aqui, eu sinto que tá fugindo um pouco do controle essa questão da Galadriel mais nova.
eu sinto que ela tá. Não é a questão dela ter poder ou não, não. É a questão de caráter mesmo. Ela parece ser muito infantil, sendo que ela não é, apesar da aparência. Lembrando que os Númenóreanos, eles vivem bastante também. Assim, o Aragorn lá no Retorno do Rei, ele tem uns 90 e pouquinhos anos. Ele viveu aí uns 200 e pouquinho também. Então, ela não é muito nova, ela é uma elfa, ela não é Númenoriana, ela não é humana. Então, ela tem muitos anos já e ela me parece muito inexperiente para quem já viveu tanta coisa. E isso tá me incomodando um pouco. Mas, voltando a falar da questão das árvores, a Galadriel, depois de toda essa sua impulsividade e tal, ela, tá bom, eu vou embora. Mas a rainha muda de ideia e resolve escoltá-la pessoalmente. Só que isso pode não ser muito bem visto pelo reino. Lembrando que a gente chega em Númenor numa situação em que os humanos não gostam de elfos. Eles não se dão bem. Já se foi a época da amizade. Porque tá muito perto já da queda de Númenor. E, gente, é um ódio assim bem forte e foi um dos grandes motivos do pai dela ser destronado. E aí vamos lá, uma diferença, vamos para a diferença. Nos livros, o pai dela morre e ela é feita regente por ela ser a herdeira dele. Aqui não, aqui ele tá vivo, mas ele não tá muito são. Ele não tá muito, não tá saudável, né? E ela não quer que as pessoas saibam. Um outro ponto aqui. Aquele chanceler, aquele cara, ele é muito importante. Pharazôn, ele vai, pelo menos na história dos livros, ele casa-se com Miriel. Miriel é a rainha regente e ele se torna rei. Por que isso é importante? Porque ele é o último rei de Númenor. É o último rei que Númenor vai ver. E é até interessante que eles têm um grau de parentesco e eles não poderiam se casar. Ele casa-se com ela contra a vontade dela. Veja só. E contra a vontade das outras pessoas também, porque eles tinham um grau de parentesco. Eu acredito que a série não vai trazer esse casamento, mas sim meio que ele vai destronar ela ou algo do gênero. Mas ele é o último rei que Númenor vai ver. Porque depois disso tem a destruição e a gente sabe que quem sobrevive são os herdeiros, os descendentes do Isildur. E aí eu queria fazer uma pequena pausa aqui histórica para comentar essa questão de árvore genealógica. Até no episódio passado tem um momento que a gente vê uma tapeçaria da criação de Númenor. Númenor foi criado pelo Elros. Elros era irmão do Elrond. Sim, o nosso Elrond. Esse Elros, ele escolheu, porque lembrando que nenhum dos dois era 100% elfo, tá? Eles tinham sangue humano. E esse sangue humano vem lá de Beren e Lúthien. Sim, história belíssima, já comentei aqui. E lembrando que a linhagem de Beren, no caso, a linhagem de Lúthien, vem de uma Maia. Os Maia, eles são servos dos Ainur. Os Ainur foram, digamos, os filhos de Eru que vieram para a Terra-média. Então, vamos contextualizar o negócio. Existe Ilúvatar, que é o deus no universo, e Ilúvatar criou os Ainur. Os Ainur, através da sua música, da sua canção, criaram todo o universo. Alguns Ainur desceram para a Terra-média, desceram, digamos, para esse planeta aí, né? E eles se chamam Valar. E os Valar criaram esses Maiar. E a mãe de Lúthien era uma dessas Maiar. Ou seja, olha que linhagem que ele tem. E não só falando do Elrond, tá? Porque o Elrond, ele tem um grau de parentesco com o Aragorn. Bem longe pela questão da idade até, mas ele tem sim. Então, ele e Arwen são primos distantes. Falei, não é só em House of the Dragon que rola essas coisas não. Mas é importante falar disso aqui porque o Elros, irmão do Elrond, foi o primeiro rei de Númenor. Então, no episódio passado, nós vimos o primeiro rei, tá? Lembrando que ele já morreu, como ele escolheu ficar com os Númenóreanos, no caso os humanos, ele viveu bastante, mas ele não viveu tanto quanto ele poderia viver se ele tivesse feito a mesma escolha que o seu irmão fez, né? Que Elrond vive aí, Terceira Era e muito mais, porque a última vez que a gente o vê é lá no final do Retorno do Rei. Então,
vimos o primeiro rei de Númenor e o último rei de Númenor. Com relação a Númenor, acho que o mais importante é isso. Eu só preciso comentar mais uma vez que eu adoro toda a caracterização. A série ela é muito grandiosa. Então toda a parte de fotografia, trilha sonora, eu sei que eu fico batendo nessa tecla aqui, mas é porque realmente está muito bonito. Os efeitos especiais estão maravilhosos. Aquela cena da onda, assim, claro, a gente vai ver ainda, não nessa temporada, acredito eu, mas a gente vai ver isso realmente acontecendo. E tá lindo. Tá uma coisa assim linda, não tenho o que falar. Eu só tenho uma falha que eu não sei se vocês perceberam, mas eu já vou falar de Moria, mas tem uma cena no episódio passado, o Celebrimbor e o Elrond, eles conversam e eles estão usando uma roupa. Meses depois, a torre já tá lá em construção, eles estão no mesmo lugar com a mesma roupa. Ah, eles podem repetir roupa? Pode, mas no caso do Celebrimbor, podiam ter colocado outra roupa pro cara. Podiam ter feito um outro lookinho. Mas tudo bem, me incomodou um pouco, mas tirando esse, digamos, erro, não é erro de continuidade, mas esse fato aí, acho que tá tudo bem. Vamos falar então agora das Terras do Sul. Nas Terras do Sul, pau tá comendo, tá? Mas quem a gente quer saber mesmo é esse tal de Adar. Adar, ele é um elfo, tá? Ele aparentemente é sim um elfo, tá? Não acredito que ele vai ser outra coisa. Ele fala a língua dos elfos, ele tem físico de elfo. Lembrando que uma coisa interessante, Tolkien nunca falou que os elfos têm orelhas pontudas. Isso é só uma coisa que foi colocada e tá aí, mas é uma característica. Ele tem uma cicatriz. E ponto é o que a gente sabe dele. A gente não sabe mais nada. A única coisa que ele fala pro Arondir é que muita coisa foi mentira. Muita história foi mentira. Obviamente ele tá do lado do Morgoth. No caso agora do Sauron. Mas vamos comentar uma coisa que me incomodou um pouco com relação ali às Terras do Sul. Os orcs. Os orcs de Senhor dos Anéis, os orcs do universo de Tolkien, eles são criaturas muito viscerais, violentas, tudo isso. Até porque a gente sabe que muito da história do Tolkien tem paralelos com a guerra. Que ele esteve na guerra, ele lutou na guerra, seu filho lutou na guerra, então... Né? Mas ele traz uma cena, o episódio traz uma cena de emoção. A morte de um orc. Isso pra mim foi um pouco de descaracterização. O momento deles adorarem o Adar não me incomodou muito. Apesar do respeito, me incomodaram um pouco. Porque até então, não tem como não falar, tá? Dos filmes do Peter Jackson, que são a maior adaptação que a gente já viu até agora. Porque existem outras, mas essa é a principal. E você vê que os orcs, eles pensam só em comida, eles não pensam muito. Não tem, eles têm raciocínio, sim, mas eles não são seres muito leais, eles não são seres muito motivados que por alguma coisa que não seja tanto o desejo deles. E aí vem uma cena de meio que um funeral. Olha, aquilo me incomodou um pouco. Tá? Se é mesmo que aquele Adar, que se acha um deus, seja o criador dos orcs, que eu não acho que seja, pode ser que ele tenha feito alguma coisa para aquele breed ali de orcs específico. Mas ainda assim, aquele momento me incomodou um pouco. Honestamente, o que eu esperava era que os orcs fossem lá para comer mesmo o cara, porque é o que eles fazem. Eles são assim. Mas tudo bem. O que está acontecendo nas Terras do Sul? O Adar deixa o Arondir ir embora. Ele faz, vai lá, meu filho, agora você vai ser meu mensageiro, leva essa mensagem. E a mensagem é, fala para os humanos se renderem e jurarem lealdade a mim, que eles ficam de boa, eles vivem, senão eles morrem. Ainda não sabemos o que os humanos vão decidir, mas pelas cenas dos trailers vai existir aí um conflito com relação a isso, mas eu preciso falar do Theo. O Theo, ele é um humano que achou aí aparentemente uma arma poderosa, um punhal de uma aparentemente da arma de Sauron, né? Da espada do Sauron, e eu sinto que é
uma base muito fraca para vilão, um adolescente que não sabe, que não entende, é por pura teimosia. Eu gostei da cena do dono da taverna conversando com ele, falando, eu sei o que você pegou, eu sei que você não tem, você sabe o que é isso, você sabe quem é Sauron. Porque lembrando que os ancestrais do pessoal das Terras do Sul foram quem lutaram do lado do Sauron, ali na guerra. Então, eu gostei dessa cena, eu gostei a trilha sonora envolvendo tudo isso, os efeitos tão bons, mas estabelecer o Theo como vilão, eu acho que é muito tênue. Não que ele vá ser o vilão, mas assim, estabelecer um peso tão grande para um adolescente teimoso, não acho que seja a melhor decisão. Mas tudo bem. O último ponto que eu queria comentar que acontece lá nas Terras do Sul é que esse episódio ele é mais parado. Dos 4, eu acredito que ele é o mais paradão. Mas tem uma cena de perseguição, que é quando os humanos e o Arondir estão fugindo dos elfos ali. Estão fugindo dos orcs ali na floresta. E tem aquela cena de perseguição, tem aquela cena maravilhosa do Arondir pegando a flecha e lançando novamente. Só que eu sinto que aquela cena poderia ter sido bem mais legal se ela tivesse sido corrida num tempo normal, não nesse slow motion que foi feito. Que é uma coisa muito usada em filmes de batalha, que foi muito usada nos próprios filmes do Peter Jackson, mas eu senti que aqui não ficou tão bom. Foi interessante porque deu mais foco nos orcs, que a gente sabe que esses orcs são efeito prático. E tá assim, lindo. Tá muito lindo toda a caracterização dos orcs. Mas eu sinto que essa cena poderia ter dado um quesinho a mais. Mas nas Terras do Sul, basicamente, foi isso que aconteceu nesse episódio. Os Harfoot, eles nem foram citados. Eles nem apareceram no rolê nesse episódio. Mas, por último, falando de Moria. O que aconteceu em Moria? O Celebrimbor manda o Elrond pra Moria e diz, o Durin tá escondendo alguma coisa de mim. E o Durin realmente estava escondendo. Que é o veio de Mithril que ele acha. E que ele vai cavar e ele descobre que é muito leve, que é muito resistente. Já falei aqui do Mithril pra vocês. Pra mim, o mais importante, tirando essa questão política, né, do Mithril, é que é o seguinte, primeiro ponto, o Durin, ele quer botar pra cavar, não quer saber. Mas o pai dele não. O pai dele é mais cauteloso, falou, olha, é muito perigoso ali, não sei se vale a pena. E sabemos que não vai valer a pena, né? Porque sabemos que a ruína dos anões foram eles mesmos, no caso do domínio de Moria. Foram eles mesmos, porque eles cavaram demais, despertaram quem não devia. Então, essas coisas aí vão acontecer. Isso é só um lembretezinho, tipo, presta atenção. Mas eu quero focar um pouco na cena do Elrond falando pro Durin do seu pai. Porque o Durin fala chateadíssimo que ele quer minerar. E houve um acidente. Acontece um acidente na mina. Tem uma cena belíssima da rainha cantando. E você vê a... Nossa, linda, linda. Eu vou colocar um pedaço dessa cena aqui pra vocês verem. Nessa cena você consegue ver o metal vibrando, meio que respondendo à voz dela. Muito bonita a cena. É bem emocionante. Sem dúvida, uma cena que também foi uma das mais emocionantes até o momento é o Elrond falando do pai dele. E você já viu falar no pai dele, sim. Lembra lá no filme do Senhor dos Anéis, quando a Galadriel ela dá presentes? Ela dá pro Frodo, ela fala, a você eu dou Elendil, a nossa mais amada estrela. Elendil, sim, aquele Elendil, o pai do Elrond, que foi lá pra os Valar pedir ajuda e conseguiu e ajudou a salvar a Terra-média. Essa cena ficou... Eu gosto muito do Elrond. O ator, ele entrega tudo, eu sinto, nessa série.
cada emoção. Eu gosto das cenas dos dois, a dinâmica do Elrond com o Durin. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente o que você achou dessa série. Um beijo e até a próxima.